Mateus capítulo 8, versículo 1, do versículo 1 até o versículo 4, diz assim: E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão, e eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou e disse: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da sua lepra. E disse-lhe então: Olha, não o digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote. Repita essa frase, diga: mostra-te. Mais força, um pouquinho mais de força, diga: mostra-te. Olha a ordem de Jesus: mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para que lhe serva de testemunho. E você diz: glória a Deus. Nós estamos em um ambiente literalmente profético para essa noite, por algumas ocasiões. Uma delas é que nossa atenção, os nossos corações... Vai não, meu amigo, você vai embora? Ah, tá. Deus me livre. Estou esperando a melodia para me entrar no ritmo aqui. Uma delas que nos movimenta essa noite é porque nossas atenções estão voltadas para o exercício do Evangelho esta noite, quando trata-se de uma noite evangelística. E quando eu digo que a nossa atenção está voltada ao princípio do Evangelho, é porque foi a ordem de Jesus, quando não escolheu quais seriam os vocacionados ou os talentosos para exercer tal responsabilidade, mas Ele deu uma ordem a todos, grandes, pequenos, jovens: pregai o Evangelho, pregai o Evangelho. Jesus não disse: se você tiver habilidades, pregue o Evangelho. Jesus não disse: se você tiver dons, pregue o Evangelho. Jesus não disse: se você tiver condições, pregue o Evangelho. A ordem de Jesus foi: pregue o Evangelho. Pregar o Evangelho não trata-se de um dom espiritual, trata-se de uma ordenança espiritual. Não sei, pregue. Não dou conta, pregue. Sou fraco, pregue. Não tenho habilidade, pregue. Não tenho nenhuma influência, pregue. A pouca semente que será lançada pelos seus lábios é a colheita necessária que os ouvidos precisam para encontrar-se com Jesus Cristo de Nazaré. Apenas pregue o Evangelho. Dado dessa vocação, ou movido por esta vocação, Jesus está literalmente, depois do milagre espantoso no casamento que ele exerce ou ele executa, Jesus volta ao seu ministério por algum tempo, movido por ensinamentos e por sermões e por palavras liberadas e pregadas. A expressão que descia Jesus do monte é porque Jesus exercia no monte o maior movimento de seu ministério, sem sinais, mas com palavras poderosas a respeito do reino de Jesus, ou do reino dos céus. O reino dos céus pregado por Jesus se divide em pelo menos 3 poderosas partes. Primeiro, reino para ser reino tem que ter dono, e ele revelou através da sua vida quem seria o dono desse reino. Segundo, reino para ser reino tem que ter porta-voz. Ele também revelou em suas palavras quem seriam os porta-vozes ou porta-voz deste reino. Terceiro, reino para ser reino tem que ter povo. Ele também revelou em suas palavras quem seria os povos ou o povo deste reino. Reino para ser reino tem dono, tem porta-voz e tem povo. Jesus estava literalmente firmando a verdade dita por suas palavras a respeito do reino para os seus ouvintes. Jesus não exerce ou executa milagres no monte, Jesus prega no monte.
Jesus não cura enfermos no monte, Jesus prega no monte. Jesus não abre visão de cegos e Jesus não realiza nenhum milagre, a não ser, literalmente, construir uma base para os seus ouvintes através da palavra que ele carregava. Ali Jesus vai falar a respeito das ordenanças, vai deixar bem claro a respeito do movimento da palavra em nós. Dado isso, o ministério público de Jesus já está literalmente ovacionando toda a Galileia. Seu melhor amigo João está preso, e a Bíblia vai dizer que quando o nome de Jesus começa de forma poderosa ovacionar a Galileia, o discípulo de João vai até a prisão, e de João tem um homem na cidade que, eu vou dizer, ele está roubando a sua popularidade. As pessoas não falam mais no seu nome, as pessoas sequer nem lembram das palavras que você pregava. Todos os cantos só se ouve falar deste homem. Em todos os territórios só se ouve falar desse homem. João olha para os seus discípulos e diz: vai até este homem e pergunte para ele se porventura ele é o Messias aguardado, ou se nós precisamos esperar por outro. O discípulo volta até Jesus e diz: qual é seu nome? Qual é a sua intenção nessa cidade? O profeta João, ele quer saber qual é a sua intenção, e se porventura tu és o Messias aguardado, ou precisamos esperar por outro. A resposta de Jesus é o motivo de fazermos mais barulho do que a chuva que está caindo lá fora. Olha o que Jesus disse ao discípulo de João: volta pelo mesmo caminho que você veio. E a única coisa que você vai dizer a João é isso: diga para ele que quem é cego vê, que os coxos estão andando. Diga a João que os mortos estão ressuscitando, e diga para ele que mais coisas serão feitas ainda nessa cidade. Aí o João é surpreendido pelo seu profeta e disse: o homem não é de muita conversa. O que foi que ele disse? Ele disse que quem é cego vê, que o coxo anda, que o morto ressuscita e que tu sabe quem é ele. João deu um passo para trás e disse: momento nenhum sequer eu disse para vocês que eu era o Cristo. O importante é que ele cresça e que eu diminua. Qual é o grande, glorioso ministério e diferenças exercidas por Jesus? É porque Israel está esperando um líder revestido de ouro, tirando os pobres da miséria, fazendo separação daqueles que eles consideravam puros e daqueles que eles consideravam impuros. Aparece o Nazireu, pregando para os pobres, entrando em Jerusalém em um jumento. Ao invés de revestir Israel de ouro, pede oferta depois que prega. E alguém disse: esse pode ser qualquer um, menos o rei de Israel. Vamos dar um jeito de pegá-lo em suas palavras. Nessa ocasião tem um homem que pode caminhar apenas por territórios abertos, 100 metros de distância do ser leproso para o ser puro. A lepra era uma doença que só podia ser diagnosticada pelos sacerdotes. Olha que é isso. O próprio sacerdote diagnosticava essas doenças, ao ponto de dizer ao leproso: isso é maldição, isso é pecado. Eles estavam ligando literalmente toda esta lepra às maldições liberadas e permitidas por Deus. Vocês se lembram que quando Miriam se levanta contra Moisés, que Moisés libera sobre ela uma palavra, ela fica leprosa pela maldição da rebelião. Eles estão literalmente ligando a lepra a movimentos de maldições permissivas por Jesus ou por Deus. Para vocês terem uma ideia, eles acreditavam que a lepra era o pecado da alma que se revelava na carne. Eles tinham que ficar abandonados. Duravam-se de 5 meses a 5 anos o período da lepra. Alguns eram curados, mas carregavam em seu corpo as marcas de algo que o distanciou das pessoas, algo que permitiu que fosse julgado por tempos, por meses e até anos. Para vocês saberem o peso desse problema, eles andavam com um sino no pescoço.
E uma vez que ele encontrava alguém puro em menos de 100 metros de distância, ele gritava: eu sou impuro! Eu sou impuro! Roupas velhas, cabelos grandes, eles estão caminhando com cabeça baixa. E alguém disse: ali vai um pecador. Mas um dia Jesus vem descendo do monte. E aquele homem diz: eu vou quebrar a barreira da distância hoje. Aleluia. Ele está vindo no culto que Jesus está. Repita essa frase comigo: ele está indo. Bota força. Daqui a pouco Jesus, fala para quem está do seu lado: essa noite, diga com fé, diga: esta noite não ficará apenas por uma noite. Diga: Deus marcará a sua vida. Diga: Deus marcará a sua mente. Só quem acredita nisso, levanta as mãos e diga: glória a Deus. Vou quebrar a resistência. Eles estão caçando motivos para pegar Jesus em palavras, porque a única coisa que Jesus está fazendo é pregando. O leproso caminha em direção a Jesus. Ele está indo no culto que Jesus está. Ele está indo no culto que Jesus está. Sua lepra, seu sino, sua aparência estão dizendo: afasta-se, o leproso está chegando. E quando ele chega próximo a Jesus, ele se lança em seus pés e antes de fazer qualquer coisa, ele o adora. Ele o adora. Ele está adorando porque ele está dizendo: mesmo o Senhor sabendo quem eu sou, o Senhor deixou eu ficar. Aleluia. Mesmo o Senhor sabendo das minhas adversidades, o Senhor deixou eu ficar. Se não fosse o Senhor nesse culto, alguém já teria me pegado, me expulsado, jogado pedra, porque eles tinham liberdade para isso. Eles já teriam me apedrejado, mas por tua causa, mesmo leproso, o Senhor deixou eu ficar. Aleluia. Se o Senhor não tivesse presente de longe, alguém já teria jogado pedra, alguém já teria gritado: esse é impuro, esse não é digno. Mas porque o Senhor está no culto, ele não está dizendo assim: Senhor, eu posso. Ele está dizendo: em silêncio eu vou me aproximando. E quando ele chega perto de Jesus, a Bíblia diz: e ele se joga nos seus pés e o adora. A multidão está ali para ouvir Jesus, e o leproso chegou para adorar Jesus. Quando ele se joga em seus pés, aqui há uma transferência de responsabilidade. E eu vou começar aplicando algo para vocês agora. Quando ele se joga nos pés, olha o que ele disse a Jesus: se tu queres, ou se tu quiser, eu serei limpo. O Anderson, me ajuda a entender. Eu estou desse jeito até o dia que o Senhor quiser. Publicamente ele está dizendo para todos: se eu sou leproso, não é por causa dos meus erros ou fragilidades, é até o dia que Ele quiser. Aleluia. Ele não está dizendo assim: Senhor, eu quero. Ele está dizendo: se o Senhor não quiser me curar hoje, que essa multidão saiba que eu só vou ficar assim até o dia que o Senhor quiser. Se o Senhor não quiser me abençoar hoje, essa multidão vai ter certeza que o Senhor está no controle das minhas dores. A hora que o Senhor quiser dar um basta nisso, não tem capeta do inferno que te segure na terra. Há um poder nas suas palavras. Levanta as mãos que eu vou começar o mais alto que você puder. Há uma palavra profética nos meus lábios. A guerra que você está vivendo é até o dia que Deus quer. Até hoje a única coisa que eu sei é estar longe das pessoas, mas publicamente eu também só estou tendo direito de fala porque o Senhor está presente. Então eu transfiro para o Senhor a responsabilidade do meu processo. Bata no peito e diga: eu preciso transferir para Deus a responsabilidade do meu processo. Alguém está entendendo? Todo processo
toda dor é um agente secreto de Deus que vai te empurrando para o propósito. 3 pessoas entenderam? Eu vou no aleluia do pastor aqui, ó. Todo propósito, toda dor, toda adversidade é um agente secreto de Deus dizendo: vai para onde eu quero que você chegue. Oh, canto. Pastor, não é o diabo. Está aqui, ó. É até o dia que o Senhor quiser. Jesus não grita assim, ó, eu quero. Antes de Jesus falar o que ele queria, a Bíblia diz, e tocou nele. Tocou nele. Você tem noção há quanto tempo esse homem não é tocado por ninguém? Aí Jesus prova para todo mundo: eu vou provar que eu consigo tocar aonde ninguém. Eu vou provar que a minha mão chega aonde a mão de ninguém. Eu vou provar que eu toco aonde ninguém consegue tocar. Jesus está falando? Jesus não está falando nada, mas está tocando. Jesus está dando resposta? Jesus não está dando resposta, mas está tocando. Você está tão desesperado para que Deus fale, e você não está entendendo que Deus já está mexendo com isso há muito tempo. Tem gente que vem na casa de Deus dizendo: Deus fala comigo, Deus fala comigo, Deus fala comigo. Deixa eu te explicar uma coisa. Quem te moveu até aqui hoje, oh, glória a Deus. Pastor, porque Deus não fala? Porque antes que Ele fale, Ele já está tocando. E por que você é desesperado para ouvir? É porque você é movido pelo que você ouve, mas é sustentado por aquele que te toca. É totalmente diferente. Sua motivação é baseada naquilo que você ouve, mas a sua sobrevivência é baseada em quem te toca. Vou dizer mais uma vez: você só se alegra pelo que você ouve, mas Deus te mantém vivo, porque as mãos dele que está tocando tua casa, teu casamento, teu ministério, teus negócios, é a mão dele. Paz, meus senhores, mas tem hora, não sei se vocês fazem isso, mas tem hora que nós estamos em alguns momentos assim, um pouco tanto que ocupados, e nós recebemos algumas ligações de pessoas que a gente ama, mas você olha e diz assim: não vou atender. Deixou de amar? Não, não deixou de amar, mas não quero atender. Eita. Tem hora que Deus disse assim: bom, se eu respondo o que você pergunta, eu te motivo para caminhar mais um dia. Mas se eu te sustentar mesmo em silêncio, não é só um dia que você vai vir. A diferença é: ouvir o que quer te traz de pé. Ser movido pelo que te sustenta te traz arrastado por baixo, chorando, Ouvir o que você quer te faz colocar a melhor roupa e dizer: vou para o culto. Ser movido pelo que te sustenta, você vem com sono, cansado. Porque é a única saída que você tem. Alguém está entendendo? É o único jeito. Tem horas que Deus prefere te sustentar em silêncio. Alguém está sentindo isso aqui, gente? Pastor, então o senhor pode dizer porque Deus não está falando comigo? Posso. Por quê? Porque nem sempre você está preparado para ouvir o que você precisa. Então Ele te sustenta do jeito que Ele quer, da forma. Eu não sei se Deus trata com vocês como Ele trata comigo. Olha para mim, gente, olha para mim. É fogo, é poder, é glória. Um bate palma, outro corre, outro grita, outro pula, outro chora. Isso aqui é quem está sendo sustentado pelo leão da tribo de Judá. Alguém disse assim: mas ele falou? Ele não falou, mas ele está segurando. Como é que sua casa sobreviveu? Ele está segurando. Seus sonhos, ele está segurando. Seu ministério, ele está segurando. Como é que você está vivo? Pasme vocês. Pasme vocês. Quem está me ouvindo, diga glória a Deus. Jesus toca para todo mundo ver, mas só fala para que Ele ouça. Jesus
Jesus toca para que ele veja. E todos, olha onde é que ele está tocando, olha onde é que ele está mexendo, olha como ele está mexendo. Mas Jesus vem no ouvido dele e diz: eu quero. Eu não vou te responder enquanto você não entender que eu estou te movendo. Deixa eu ver se está em som maior. Som maior. Lembra quando estava por um fio para desistir? E quando faltou isso aqui para você cair? E mesmo assim você tentou mais uma vez, segurando a sua mão para não cair. Você não veio até aqui para desistir. Então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Lembra quando estava por um fio para desistir? E quando faltou isso aqui para você cair? E mesmo assim você deu glória mais uma vez. Era a mão de Deus. Era a mão de Deus segurando a sua... Meu Deus, eu não sei se você está entendendo isso. Aonde tiver um adorador aqui dentro, receba o toque do Espírito Santo. É a mão dele. Faça um carinho nessa pessoa que está ao seu lado. Talvez ela está em lágrimas. Eu estou observando algumas pessoas assim aqui. E diga para essa pessoa: é a mão de Deus. Com força diga: é a mão de Deus. Tem hora que a voz dele some, mas a mão dele nunca te abandona. Diga. Pastor Charles, Jesus não precisava tocar. Se ele falasse assim: seja curado. Mas ele tocou. Esse toque de Jesus, pastor, me impressiona. Vocês se recordam que quando Moisés perdeu todo o conhecimento que tinha no deserto, e o Senhor disse a Moisés: volta agora para tirar o povo das mãos do Egito, ou das mãos de Faraó. Vocês se lembram da resposta de Moisés? Não dou conta. Sou gago. Moisés, você é um assassino. Eu sei que você está foragido tem 40 anos. Mas vai lá e fala. Não dá para falar com as autoridades. Sou gago. Vocês se lembram o que Deus falou a Moisés? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Não é difícil entender que Deus é Deus de Abraão. Abraão, o homem que andou com Deus, o homem que pela fé fez com que o ventre que estava morto da sua esposa e a semente morta que estava nele, pela fé do que ouviu, se tornou pai. Não é difícil ver um Deus como o Deus de Abraão, o homem que com Deus contou as estrelas até durante o dia. Eu sou o Deus de Isaac. Não é difícil ser o Deus de Isaac, o filho da promessa. O garoto que só está vivo hoje porque o pai ouviu. O homem que é literalmente o resultado de uma fidelidade. Agora, ser Deus de Jacó. Como é que Deus liga o seu nome a um homem que o significado do seu nome é trapaceiro, mentiroso?
Ser o Deus de Abraão, tudo bem. De Isaac, agora de Jacó, ser conhecido como Deus de Jacó. Jacó era um homem que jamais seria pastor de uma de nossas igrejas. Jacó não iria liderar nenhum departamento e muito menos ter oportunidade para ministrar. Ele poderia ter dito: eu sou o Deus de Israel. Israel era o lado melhor que Jacó tinha. Jacó era o pior lado que Israel podia ter. Quando ele disse: eu sou o Deus de Jacó, ele disse: eu sou o Deus de quem caiu, mas tentou. Eu também sou o Deus daquele que mentiu, mas quer a verdade como prática de vida. Eu também sou o Deus daquele que não consegue falar, Moisés. Eu sou Deus do santo, mas eu também sou Deus daquele que peca e também se arrepende do que fez. Eu sou Deus da segunda chance. Eu sou Deus que encontra o meu escolhido no vale, nem que eu preciso tocar nele para ele andar diferente. Oh, Moisés, eu não só sou Deus daquele que sabe falar, eu sou Deus dos gagos. Eu sou Deus daquele que está foragido há 40 anos no deserto. Eu sou Deus de transformação, eu sou Deus de cura, eu sou Deus de perdão, Moisés. Porque se deixar ser conhecido como Deus de Jacó, é porque talvez dentro de cada um de nós aqui dentro tem um Jacó. Quando ele disse assim: eu não consigo falar, é porque todos nós aqui dentro conhecemos pecados nossos que nos desabilitam ou tira a nossa habilitação para exercermos qualquer responsabilidade confiada a nós. Se não, vejamos. Pastor Josué, nosso presidente, tem colegas. Mas hoje na vida do pastor Josué tem alguém que lhe conhece mais do que seu. Está vendo como tem que ficar aqui dentro? Quem está me ouvindo, diga amém, gente. O pau está quebrando lá fora. Lá. Hoje na vida do Senhor tem alguém que lhe conhece mais do que seus colegas. São seus amigos próximos. A Bíblia diz que existe amigos mais chegados. Ok, irmão. Só que hoje na vida do Senhor tem alguém que lhe conhece mais do que seus colegas e mais do que seus amigos. É sua família. Tem coisa que a nossa família sabe que nem nossos amigos sonham. Só que hoje na vida do nosso presidente tem alguém que conhece ele mais do que os colegas, mais do que os amigos e mais do que a família. É a senhora, sua esposa, a nossa pastora. Ela conhece coisas do Senhor que nem sua família sabe. Só que hoje na vida do Senhor tem alguém que lhe conhece mais do que seus colegas, mais do que seus amigos, mais do que sua família e mais do que ela. É o Senhor mesmo. Tem coisas aí dentro que o Senhor não divide nem com ela. Guerras, conflitos entre você e Deus. Mas hoje na vida do Senhor tem alguém que lhe conhece mais do que seus colegas, mais do que seus amigos, mais do que sua família, mais do que a pastora e mais do que o Senhor mesmo. Quando o Senhor diz: eu não dou conta, eu te conheço tanto. Eu te conheço tanto. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? É por isso que você está vivo hoje. É porque alguém disse assim: não vai dar conta, ele não vai suportar aquele baque. Agora ela cai, agora ele acaba, agora o diabo coloca um ponto final. Aí o céu levanta lá de cima e diz: eu conheço tanto que a glória da segunda casa. Vai cair uma glória em 2 minutos aqui. Pega na mão de quem está do seu lado, balança essa pessoa e diz: se alegra porque ele te conhece. Conhece. Ele conhece. Eu só estou aqui hoje porque Deus me conhece. Eu só estou de pé hoje porque Deus me conhece. Teve um Jacó que eu diria assim: Deus escolhe outro, levanta outro, e Deus diz: vamos, Jacó, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. Alguém está recebendo essa glória que está caindo?
desde quinta-feira, pastora, impactado pelo que Deus derramou sobre a nossa igreja. Impactado real. A minha esposa sabe que eu cheguei dentro do carro em lágrimas, real. Porque dentro da minha alma o Espírito do Senhor falou para mim: começa um novo tempo para esta casa. E eu não estou falando tempo de prosperidade, porque nós nascemos para ser prósperos. Só precisamos encontrar o caminho que Ele já trilhou. Eu estou falando de avivamento. O que enche igreja não são as colunas revestidas de ouro, são a graça que é manifestada dentro dos templos. O que faz povo prosperar de poder e autoridade é a liberdade que se dá ao Espírito. O céu está dizendo: eu vou começar a abrir as bocas dos meus profetas de novo. Eu vou começar a renovar de novo. Eu estou tocando em quem estava afastado. Eu estou tocando em quem estava longe. Pastor, não consigo ir. É aí que Deus está tocando. Pastor, não consigo falar. É você que Deus está tocando. E se eu sou profeta nesse altar, vai descer sobre nós essa noite uma glória de renovo, de graça, de poder, de autoridade. Só quem crê. Fica em pé comigo, fica em pé comigo, fica em pé comigo. Meu amor, tá, consegue? Ou não? Ouça isso. Quem está me ouvindo, diga glória a Deus. Nós estamos vivendo um tempo, e esse tempo que eu vou dizer agora é para vocês, é para mim, o tempo do tocar de Deus. Pastor Marcos, sobe aqui, vem, tem muito tempo que você não prega comigo, 1 minuto, correndo, olha lá, eu tenho isso, vem pastor. Esse pastor Marcos é meu pai, ele é o Jesus descendo do monte. Eu o adoro e ele me toca. Todo mundo está vendo ele me tocar. E ele fala para mim o que ele quer. Olha o que ele diz: eu quero ser limpo. Ele não gritou para que a multidão ouvisse. Ele está falando para quem precisa ouvir. O que a multidão precisa ver é que ele está tocando. Perceba que não é como a mulher que tocou em Jesus. Nessa ocasião aqui foi Jesus que tocou nele. Sabe o que a multidão está vendo, pastor Marcos? As lepras sendo purificadas. A próxima vez que eu vim aqui, que eu ministrar aqui na nossa igreja, eu vou falar sobre lepra purificada. Lepra purificada é diferente de lepra curada. A cicatriz da lepra purificada é totalmente diferente de uma cicatriz de uma lepra natural. É como se Jesus estivesse dizendo: eu estou purificando o que foi a sua dor, porque a sua maior dor será o maior testemunho da sua vida.